Olá, meu amigo, minha amiga, aqui é o Claudenir da Kansai e nesse nosso encontro vamos conversar novamente sobre títulos públicos, mas agora sobre um prisma diferente, sobre uma visão diferente. Qual que é a diferença entre títulos públicos negociados no leilão primário pelo Banco Central, daqueles negociados no mercado secundário, lá no Open Market, e daqueles negociados no Tesouro Direto? Será que tem diferença? Tem sim, e nós vamos conversar sobre isso agora. Então vem comigo. Bom, antes de avançarmos, é necessário conceituarmos aí cada tipo de negociação dessas, né? E qual que é a finalidade dessas negociações no leilão primário, né? Na chamada oferta pública, daquele negociado no mercado secundário e daquele negociado no Tesouro Direto, que também não deixa de ser um tipo de mercado secundário. Bom, quando acontecem os leilões no Banco Central, leilões de títulos públicos, nesses casos, o que está acontecendo é que o Banco Central está trazendo ao mercado uma nova emissão desses papéis, desses títulos públicos, em razão de cobertura de déficit público em que aconteceu no governo central, particularmente na Secretaria do Tesouro Nacional, onde as despesas acabaram sendo maiores do que as receitas. E quando acontece isso, né, existe a necessidade do endividamento público, né? Então, esse endividamento público ele é coberto nos leilões primários do Banco Central. Sobre esse assunto, né, política fiscal e endividamento público, você pode receber, né, um e-book tratando de todos esses assuntos, um e-book que trata de política econômica, que engloba a política fiscal, a política monetária e a política cambial. Tudo isso explicado no e-book só, que é no e-book de política econômica. Basta que você clique aqui no link, deixe seu cadastro e você receberá no seu e-mail, de forma inteiramente grátis, esse e-book sobre política econômica que vai versar, inclusive, explicar sobre o endividamento público e como é que são as formas de financiamento desse endividamento. Mas aqui, voltando ao nosso assunto aqui, então, os leilões primários do Banco Central, o mercado primário, ele é usado então pelo governo, através do Banco Central, para fazer o financiamento de déficit público, né? Detalhe importante, que nos leilões primários, eu falei para você que tinha diferença, né? Então, nos leilões primários do Banco Central, só podem participar instituições financeiras. É vedada a participação de pessoa física ou pessoa jurídica não financeira. Então, por acaso, se uma administradora de recursos de terceiros, da categoria gestor, por exemplo, está precisando comprar títulos públicos para a sua carteira, né, de seus fundos, ele terá que fazê-lo através de uma corretora de valores, distribuidora de valores ou banco. Ele não vai poder participar do leilão primário. Isso é uma prerrogativa das instituições financeiras. Então, primeiro ponto, né? A oferta pública, a colocação primária de papéis é feito via leilões e só pode participar desses leilões instituições financeiras, tá certo? Bom, aí nós voltamos agora para o segundo ponto. A explicação no segundo ponto é quando é que acontece o Open Market, então chamado mercado aberto, né? Que é, na verdade, o mercado secundário de títulos públicos. Bom, qual que é a intenção do governo quando ele está atuando no Open Market? Então, como eu te falei, daquele e-book nosso, ele vai estar explicando também sobre política monetária. E o mercado secundário
de títulos públicos, né, o Open Market, é o mercado onde o Banco Central vai atuar controlando a quantidade de dinheiro em circulação. Ele vai fazer isso de algumas maneiras, né? Ele pode fazer uso das operações compromissadas. As operações compromissadas serão assuntos nossos, né, no futuro. Vou estar explicando aqui, ela é de grande importância para o mercado financeiro. E a segunda maneira, além das compromissadas, é o Banco Central atuar comprando ou vendendo títulos nesse mercado. Se o Banco Central atuar comprando e vendendo títulos, ele também o fará através de instituições financeiras. Agora, nesse mercado secundário, é normal, né, a participação de pessoa física ou jurídica não financeira. Então, por exemplo, uma gestora, uma empresa pode comprar de um banco, de uma corretora de valores, pode vender, né, para esse banco ou corretora de valores, e também uma pessoa física pode atuar nesse mercado secundário, operando junto a instituições financeiras. O Banco Central, quando achar interessante, ele pode entrar nesse mercado ou comprando títulos para injetar dinheiro no mercado, ou então fazendo venda de títulos e tirando o dinheiro do mercado quando ele achar interessante para efeito de política monetária, né? Bom, então esse é o mercado, né, que é muito usado pelas gestoras de recursos, né, para poder atender às suas entradas e saídas de caixa. Então, um fundo título público ou um fundo multimercado que tenha títulos públicos dentro, ou um fundo de ações, ou ainda um fundo multimercado, um fundo imobiliário, e que ele precise controlar a liquidez do fundo, né? Então ele está lá, tem uma parcela dessa carteira do fundo em títulos públicos, ele vai poder usar então esse mercado secundário ou o Open Market para poder vender ou comprar papéis ali, né? Para fazer a gestão dos fundos de investimentos. E aí vem o terceiro passo, então, que é o Tesouro Direto. Então, a terceira modalidade de negociação de títulos públicos. O Tesouro Direto já é um espaço vedado para pessoas físicas. Então, nesse mercado, só atua as pessoas físicas. O Tesouro Nacional, então, vai fixar um preço de compra e venda dos papéis, e as pessoas físicas vai acessar através do banco, que ele tem, ou corretora ou distribuidora, que ele tem negociação, e ali ele vai comprar ou vender os títulos públicos através, então, do chamado Tesouro Direto. É importante deixar claro que esses preços que são colocados ali no Tesouro Direto são definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, de modo que um pequeno investidor compre, né, possa comprar seus papéis no mesmo preço que os grandes negócios que acontecem no dia a dia. Então, é um incentivo que é dado pelo Tesouro Nacional para que o pequeno aplicador de mercado financeiro possa comprar pequenos volumes ao mesmo preço ou muito parecido com os grandes negócios, né? Antigamente, antes de existir o Tesouro Direto, as pessoas físicas compravam isso através de corretora e distribuidora. Existia um diferencial grande de preço por tratar-se do mercado fracionário, o mercado de lotes quebrados de títulos públicos. Isso acabou com a introdução, então, para a pessoa física, pelo menos, acabou com a introdução do Tesouro Direto. Bom, existe outra diferença que é interessante saber, como que é a denominação desses papéis no Tesouro Direto. No Tesouro Direto, o nome dos títulos mudam, né? Não são os mesmos nomes que acontecem no leilão primário e também não aquele que acontece no Open Market, né? Onde negocia ali as empresas, as gestoras e tudo mais. Então, vamos aqui passar para você relembrar o nome dos papéis, dos mesmos papéis que são negociados no primário e no mercado secundário do Open Market e como é que são chamados lá no Tesouro Direto. Então, a letra financeira do Tesouro, essa letra financeira do Tesouro tem tudo a ver com as operações compromissadas, que nós vamos falar para você em outra oportunidade. Ele é chamado, então, no Tesouro Direto como Tesouro
Selic. Então, as letras financeiras do Tesouro são chamadas no Tesouro Direto como Tesouro Selic. Nós temos também a NTN-B, a NTN-B de bola, né? Que no Selic, que no Tesouro Direto, é chamado de Tesouro IPCA com juros semestrais. Tesouro IPCA com juros semestrais. Ela é assim chamada porque é um título híbrido que rende uma parte pré-fixado e uma parte com atualização monetária dada pelo IPCA, né? Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE, que é a inflação oficial do país. Nós temos outra, a NTN-B principal. A NTN-B principal também é um tipo de título que tem atualização monetária dada pelo IPCA e mais um juro pré-fixado. No entanto, a NTN-B difere da NTN-B com juros semestrais justamente porque a NTN-B principal não paga juros semestrais. Então, da hora que se compra até o resgate, ele é um papel chamado de bullet, que é um papel que você compra agora e só vai ter o seu valor de resgate lá na frente sem juros periódicos, né? É um título, então, de prazo geralmente muito longo, prazo aí de título acima de 20 anos de existência, um prazo longo e com pagamento no final. Isso não quer dizer que você não possa vendê-lo no meio do caminho. O próprio Tesouro Direto vai mostrar preço de compra e preço de venda. Como esse papel só é negociado, né, a NTN-B principal só é negociada no Tesouro Direto, então é só acessível a pessoas físicas, né, no Tesouro Direto. Então, a pessoa física compra esse papel e, resolvendo vendê-lo, pode fazê-lo também no Tesouro Direto. É importante lembrar que o Tesouro Direto foi um acordo que foi feito em Tesouro Nacional e a B3. Então, os papéis, os títulos públicos são custodiados na B3, né? Apesar de ser títulos públicos, são negociados na Bolsa, são custodiados na Bolsa de Valores. Outro detalhe importante agora sobre as três modalidades de operações, né? A negociação via leilões, a negociação via open market ou a negociação via Tesouro Direto, é que para qualquer papéis desse tipo aí, existe o IOF. Então, se você comprar em qualquer uma das três modalidades, existe o IOF. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, eles vigoram em operações com prazo entre a compra e a venda inferior a 30 dias. Então, qualquer uma das três modalidades tem IOF. E se o prazo superar 30 dias, né, também vai ter o imposto de renda. Agora, se a operação for dentro de 30 dias, tem IOF e imposto de renda. Se for superior a 30 dias, terá, então, o imposto de renda. Bom, e o imposto de renda é aquele que nós já conversamos outras vezes sobre isso, né? É a tabela regressiva de imposto de renda, né? A depender do prazo, 22,5, 20, 17,5 e 15, né? Outra coisa importante a se frisar em títulos públicos, em se tratando aqui dessas três modalidades operacionais, é que os juros semestrais, eles são pagos com 180 dias. E sendo com 180 dias, para aqueles que têm juros semestrais, né? Então, a NTN-B, a NTN-F e a NTN-C são papéis que têm cupons semestrais. Ele paga exatamente no 180 dias cravado. O que significa dizer que ele vai pegar a maior alíquota que existe de imposto de renda, de 22,5%. Então, é uma coisinha interessante que você pode precisar saber dessa informação. E então, o cupom, né, o juro semestral, é pago por 180 dias, e em razão disso, você adquirindo em qualquer dos três mercados, né, das três possibilidades. Ele vai te cobrar aí o juro semestral, o imposto de renda vai cobrar o juro de 22,5%, porque ele é pagável a cada 180 dias. Agora, pode acontecer de que o investidor comprou o papel faltando 10, 15 dias, 20 dias para
o pagamento de juro, né, um juro semestral. Nesse caso vai acontecer duas coisas. Primeiro, vai ter IOF e segundo, vai ter o imposto de renda, porque o prazo aí desse pagamento foi inferior ainda a 30 dias. Bom, sendo assim, nós nos encontramos em outra oportunidade. Até mais e muito boa sorte.